Olá, querido aluno, querida aluna. Estamos aqui nesse momento começando o processo de aulas à distância através dessa videoaula. Estamos passando por esse momento aí difícil, delicado, onde precisamos manter o afastamento social, o isolamento. E é de fundamental importância que nós tomemos os devidos cuidados para que possamos evitar que essa enfermidade aí que está atingindo o mundo nos atinja. Eu gostaria de fazer nesse momento uma reflexão com vocês aqui no livro de Lucas, capítulo 21, porque essa situação toda, essa pandemia que estamos vivendo, tem gerado muitas perguntas, muitas vezes muita dúvida, muita incerteza, insegurança. E eu gostaria de fazer essa reflexão para que a gente pudesse se situar biblicamente em todo esse contexto. Então, Lucas capítulo 21, versículos 10 e 11, vão dizer o seguinte, diz assim, isso é Jesus falando. Quando Jesus falou essas palavras aqui, ele estava explicando para os discípulos o que deveria acontecer quando ele estivesse próximo de voltar. Então vamos lá, vamos ver o que ele diz. Ele diz assim, então ele lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá guerras, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Aqui nós podemos perceber que Jesus fala entre todos esses sinais aqui em epidemias, doenças, que são generalizadas, atingem muitas pessoas. E por que não dizer pandemia? Gente, nesses momentos em que acontecem essas coisas assim catastróficas, as pessoas tendem a ter algumas reações. Eu gostaria de apresentar duas delas que nós precisamos procurar evitar. Primeiro, aquelas pessoas que levam tudo ao extremo. O mundo vai acabar, é o fim, o relógio do apocalipse foi adiantado. Gente, temos que tomar cuidado com essas reações. Por quê? Porque isso nos leva para um lado desequilibrado da história. Claro, eu não estou dizendo aqui que a gente não vai pensar, refletir nisso, mas não exagerar. O que eu vejo aí é que muitas pessoas começam a exagerar as coisas. É verdade que Jesus fala que isso iria acontecer, mas isso não significa que o mundo vai acabar agora. Então, calma, cautela, não vamos nos desesperar. Esse é o primeiro erro que a gente pode cometer, que é se desesperar e ficar com medo e ficar pensando que o mundo vai acabar. O outro problema é a indiferença, porque tem muita gente que fica indiferente nessa situação e diz assim, olha, isso é normal, não tem nada demais, isso sempre aconteceu. E Jesus fala aqui, não somente nesse verso, em outros também ele vai falar que haveria guerras. Aqui fala em terremotos, e aí alguém pode dizer assim, olha, mas sempre houve terremotos, sempre houve guerras. É verdade. Doenças também aconteceram muitas ao longo da história, doenças que mataram muitas pessoas. Mas a gente precisa refletir no seguinte ponto. Essas situações todas nos levam a refletir no seguinte ponto. O mundo não está legal, o mundo não está bem, alguma coisa vai acontecer, as pessoas não estão bem. E o que é que vai acontecer? Aí vem o terceiro ponto, que é a volta de Jesus, que é o assunto do conselho, da conversa ali de Jesus com os seus discípulos. Ele estava dizendo para eles o seguinte, olha, eu vou voltar, fiquem atentos. Quando essas coisas começarem a acontecer, saibam que a minha vinda está próxima. Não significa também que Jesus vai voltar amanhã. Ele pode voltar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sabemos. Mas
essas situações que ocorrem no mundo devem nos alertar para isso, para a realidade de que o mundo não foi planejado para ser assim e ele não permanecerá assim para sempre. Jesus virá e colocará um ponto final nessa história e nós que estivermos ao lado dele iremos habitar com ele na eternidade. Gente, então fica essa reflexão para que nós sejamos equilibrados, nem ir para o lado do extremismo daqueles que tudo diz que o mundo vai acabar, é o apocalipse, é o fim. Calma, não vamos para esse grupo. Também não vamos para aquele que diz assim, olha, não tem nada a ver, isso sempre aconteceu, é mais um acontecimento. Também é perigoso a gente ficar nesse lado. Então a gente tem que ter o equilíbrio de pensar o seguinte, Jesus está voltando, o mundo é um lugar que cada dia que passa fica mais difícil sobreviver e nós precisamos estar prontos para que quando Jesus vier possamos ir com ele para a eternidade. Bom, gente, depois dessa reflexão vamos fazer uma breve oração sobre pedindo a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos guarde. Vamos lá, feche seus olhos aí, vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção. Vivemos em um mundo, Senhor, que está passando por uma situação difícil de pandemia do coronavírus. E nós pedimos que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, guarde a nossa família e nos ajude, Senhor, a ficar tranquilos, confiantes nas tuas promessas de que o Senhor em breve virá nos buscar e nos levar para a eternidade. Não nos deixe, Senhor, ignorarmos as coisas que estão acontecendo, mas também não nos deixe ficar com medo, desesperados. Não, Senhor, nos ajude a termos confiança em tuas palavras a cada dia. Nós oramos agradecidos em teu próprio nome. Amém. Galerinha, vamos então ao assunto de hoje. Qual será o assunto de hoje? Gente, o assunto de hoje é o seguinte, nós acabamos de concluir aí o capítulo 3 na sala de aula e agora nós vamos começar o capítulo 4. O capítulo 4, ele vai nos contar a história sobre o grupo de elite de Jesus. Que grupo de elite é esse, né? Que existiu, existe ainda, enfim. Nós vamos ver aqui o seguinte, que a força de um pelotão não está apenas em seus soldados, mas também no seu comandante. Então um pelotão de guerra, ele não é bem treinado, ele não é bem eficiente apenas pelas habilidades que os soldados têm, mas também por quem comanda a operação, por quem comanda aquele pelotão. Olha só, e pra gente, já que a gente está nesse contexto aí de grupo de elite, de pelotão, enfim. Nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve uma ideia. Eles tiveram a ideia de formar uma equipe de elite treinada no mais alto padrão para atuar em diferentes frentes de batalha, para atuar, por exemplo, no mar, na terra e no ar. Então eles criaram esse grupo onde eles treinavam soldados para que esses soldados estivessem prontos a atuar em todas essas frentes. E o nome dessa equipe de elite é SEALs. E as SEALs tinham o seguinte, eles tinham a habilidade de entrar e sair em uma situação, em uma cena, resolverem um problema sem nem serem notados. Eram muito eficientes. Só que tudo isso eles faziam escondido, ninguém sabia. Eram agentes secretos que atuavam ali para resolver problemas que o governo tinha, que o exército tinha, a aeronáutica, a marinha, enfim. Então o que acontece, gente? Esse grupo foi chamado para vocês terem uma ideia, para resolver um problema que aconteceu nos Estados Unidos em 2001 e vocês com certeza já devem ter ouvido falar
sobre a queda das Torres Gêmeas. O arquiteto, né, a pessoa que pensou esse plano, elaborou esse atentado contra os Estados Unidos, foi o famoso terrorista chamado Osama Bin Laden. E o governo americano chamou essa equipe para procurar esse terrorista. Inclusive tem um filme, não me lembro agora o nome do filme, mas que conta como foi capturado esse terrorista, como essa equipe agiu nos bastidores pesquisando. O filme é interessante, mostra a atuação dessa equipe. E eles conseguiram. Eles precisavam de alguém que tivesse discrição, que atuasse de forma perfeita para não despertar suspeita nenhuma e conseguissem capturar. E eles conseguiram, resolveram o problema e capturaram o terrorista Osama Bin Laden. Geralmente, as pessoas que são escolhidas para esse grupo, para essa equipe de elite que a gente está falando aqui, é tipo uma equipe do CSI que tem aí nos programas, nas séries que mostram pessoas que investigam, que pesquisam. Mas esses aqui é vida real. O comandante dessas forças especiais, uma certa vez ele deu uma entrevista, o nome dele é Don Shipley. Ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte: o pessoal que é recrutado para fazer parte dessa equipe de elite geralmente são pessoas que têm o QI acima da média, são pessoas muitíssimo inteligentes, eles têm que ter uma resistência física muito boa. Por quê? Porque é exigido deles que tenham resistência física. Para vocês terem uma ideia, apenas 15% dos que entram nesse curso de preparação para se tornar um agente dessa equipe, apenas 15% permanecem até o final. O resto ficam para trás, desistem, porque a coisa não é fácil, né? Será que você e eu faremos parte dessa equipe de elite? Enfim, gente, se nosso país estivesse em uma guerra, com certeza queríamos essa equipe do nosso lado, porque a gente quer sempre fazer parte dos vencedores, dos mais preparados, dos que são vitoriosos. E isso, com certeza, nós temos a oportunidade de fazer parte desse grupo quando se trata do grupo especial que Deus tem. Então, nós vamos entrar aqui agora na parte prática do conteúdo. Esse aqui foi só a introdução para a gente entender o que é um grupo de elite, como eles atuam, o que eles fazem, o preparo que eles têm. Primeiro eles têm que ter inteligência, eles têm que ser preparados fisicamente, eles também precisam saber agir, saber atuar para resolverem os problemas que surgem ali diante deles, que eles são enviados a resolver. Bom, gente, terminando essa parte aqui da equipe de elite do exército americano, nós vamos para a equipe de elite que Jesus formou, que Jesus tem. Assim como existe essa equipe americana que resolve problemas, que são extremamente inteligentes e hábeis, e não somente por eles, né, pelos soldados, mas a pessoa que comanda, o general ali que comanda, o comandante da equipe precisa ser alguém também preparado. Ele vai dirigir a equipe. Jesus também tem uma equipe. E essa equipe, ela existe por quê? Primeiro, porque nós sabemos que o universo está em guerra. Como assim o universo está em guerra? É Star Wars? Não, não é Star Wars. O universo está em guerra porque existe o bem e o mal. Existe Deus e Satanás. E Satanás está lutando contra Deus, está guerreando contra Deus. E o campo de batalha desse conflito é aqui no nosso planeta. O nosso planeta é o centro da batalha, o conflito se desenvolve aqui. E nós, seres humanos, estamos assim, envolvidos totalmente nesse conflito, nessa guerra.
Por que estamos totalmente envolvidos nessa guerra? Porque nós somos as pessoas que precisam ser salvas. O mal nos envolveu, nós estamos decidindo de que lado vamos estar. E Deus precisa de um grupo de elite para quê? Justamente para levar avante a sua missão, para levar avante o seu objetivo, para avançar no mundo, trazendo pessoas para o seu lado. E quando é que esse grupo de elite foi formado? Esse grupo de elite foi formado por Jesus. Jesus formou uma equipe, Jesus escolheu algumas pessoas para estarem com ele, para levar a mensagem dele. Olha, veja, lembra do que eu falei? Não é importante apenas o grupo, o soldado está preparado. O soldado precisa estar preparado. Afinal de contas, se estourar uma guerra, o soldado tem que estar pronto para agir. No mundo espiritual já estamos em guerra. Então nós precisamos estar prontos para agir. Mas precisamos também do comandante. Quem é o comandante? Claro, quem falou Jesus acertou. Bom, gente, agora vamos lá. Lembra que eu falei que na equipe de elite das SEALs, quem participa, quem faz parte são os melhores, são aqueles tops, os mais inteligentes. Jesus agiu de forma diferente nesse quesito. Por quê? Quando Jesus veio, Jesus poderia ter escolhido as pessoas assim, as pessoas mais preparadas, as pessoas mais bem vistas, as pessoas mais estudadas, as pessoas mais intelectuais, as pessoas mais ricas, as pessoas mais influentes. Mas foi isso que ele fez? Não, Jesus não fez isso. Jesus escolheu um grupo de pessoas que não era tão bem visto pelas pessoas. Por exemplo, Jesus escolheu um homem chamado Mateus. Mateus, nós vamos ver mais tarde, era uma pessoa assim extremamente odiada pelos judeus. As pessoas não gostavam dele. Pelo simples fato de ele trabalhar recebendo impostos do povo. Então o povo não gostava de quem recebia imposto deles, quem cobrava o imposto deles. Eles tinham raiva daquela pessoa. E Jesus olha para Mateus e fala assim: Mateus, venha, segue-me. Jesus escolheu pessoas humildes. Jesus escolheu pessoas simples, pessoas que conviviam com as pessoas, pessoas que eram amigos das pessoas comuns da sociedade, para fazerem parte desse grupo de elite. Outro detalhe, Jesus não escolheu as pessoas mais treinadas, mais habilidosas, as pessoas com QI elevadíssimo, não. Jesus escolheu as pessoas, como eu já falei, as pessoas simples, as pessoas sem cultura, inclusive. Então, se Jesus fosse escolher hoje, digamos assim, o grupo de Jesus provavelmente não teria doutores. Naquela época tinha doutores, mas Jesus não escolheu os doutores, os inteligentes, os estudados. Com isso eu quero dizer que a gente não deve estudar? Não. Pelo contrário, devemos estudar porque devemos aprender, devemos conhecer, e isso honra e exalta a Deus. Isso é louvável desde que a gente use esse dom, essa capacidade, essa aprendizagem toda ao serviço do Mestre. Inclusive, ele nos capacita para que possamos cada dia mais aprender mais. Gente, outra coisa, à primeira vista, parecia que esse grupo não ia dar certo. Por quê? Olha, aqui vai uma dica cultural. Quando Jesus veio ao mundo, era comum as crianças estudarem, e quando chegava ali a uma determinada idade, eles faziam uma prova. Todas as crianças faziam essa prova. As crianças que passavam nessa prova, eles avançavam nos estudos, e os que não passavam, eles voltavam para casa dos pais, para continuarem na sua vida normal, fazendo ali as atividades comuns da sociedade.
Aí, ok, aquele grupo que continuava estudando, continuava os estudos, novamente fazia uma outra prova. Essa prova eliminava novamente uma boa parte daquele grupo. Então, quem passava nos estudos, na prova, continuava os estudos. Quem perdia, voltava para casa. Aí, ok, continuava os estudos. Aos 12 anos, mais ou menos, esse grupo, esses que passaram e continuaram, faziam outra prova. E aí o que acontecia? Os que passavam, aí sim, continuavam para estudar, para serem doutores, mestres da lei, os fariseus, os saduceus, que eram o grupo de elite. E os que perdiam, voltavam para casa. Aí vem a pergunta: os que passaram, continuavam, faziam parte da elite, eram os intelectuais. E os que voltavam para casa iriam fazer o quê? Aí eles iam ser pescadores, eles iam ser coletores de impostos, eles seriam carpinteiros, eles seriam pastores, eles seriam aquelas pessoas que trabalhavam nas coisas mais comuns da vida. Pergunta: quando Jesus veio e escolheu os seus 12 discípulos, ele escolheu quem? Ele escolheu pregadores, pastores, ele escolheu pessoas que trabalhavam na coleteria de impostos, como eu já falei. Ele escolheu pescadores, Pedro, por exemplo, Tiago, eles eram pescadores. Então Jesus escolheu as pessoas comuns. Nós não precisamos ser pessoas espetaculares para Deus nos escolher, para fazer parte do grupo de Jesus. Nós podemos fazer parte do grupo de Jesus sendo quem somos. Ele nos escolhe. Ele não... Tem uma velha frase que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Deus escolhe os capacitados? Escolhe, mas Deus capacita todos aqueles que Ele escolhe. Não importa quem seja você, quem seja eu, no grupo de Jesus sempre terá espaço para nós. Na equipe de elite de Jesus sempre terá espaço para cada um de nós. Olha, como tarefa para casa, eu vou deixar aqui fazer o seguinte: vocês vão ler, eu vou encerrar aqui a aula, então encerramos aqui com esse apelo de que todos nós temos espaço no grupo de Jesus. Na próxima aula nós vamos continuar aí o assunto, mas vai ficar de estudo para casa, de atividade para casa, você fazer a leitura do capítulo 4 todo, da página 28 até a página 31. Essa será a sua tarefa, fazer a leitura desse capítulo, porque na próxima aula, quando nós voltarmos, você já estará mais inteirado desse assunto que estamos estudando. Valeu, galerinha, um abraço, fique com Deus, beijo no coração, tchau, fui!